Olá, hoje a gente vai mergulhar no material, olha, fascinante. O livro de regras do Star Wars RPG, edição Saga. Ele foi lançado como o primeiro que tentava abraçar toda a saga de filmes da época, né? E a nossa missão aqui é entender como pegaram esse universo tão rico e traduziram para um jogo de mesa. Quer dizer, com dados, imaginação, amigos e, claro, aquela paixão por Star Wars que não pode faltar. Exato. E é interessante ver essa busca por reinventar a experiência, né? A promessa era uma customização bem profunda dos personagens e também usar mecânicas que fossem mais ágeis. Eles pegaram ideias de jogos de miniatura, tentaram simplificar perícias, o uso da força, tudo para tentar deixar o jogo mais fluido, mais perto da ação que a gente vê nos filmes, sabe? Certo. E tudo começa com a criação do herói. A escolha da espécie é o primeiro passo fundamental. Temos humanos, Bothans, Wookiees. Muitas opções. Sim, e cada uma mexe nos atributos base. Um Wookiee, por exemplo, ganha bônus em vigor, constituição. Mas tem penalidades em outras coisas, né? Isso, Destreza, sabedoria. isso, carisma também. E tem detalhes de lore que entram na regra, como Wookiees não usarem garras em combate, dá um sabor legal. Com certeza. E a profundidade que deram para cada espécie é bem legal. Tem mundo natal, língua, exemplos de nome e até, assim, tendências de aventureiros daquela espécie. E aquelas notas da era Ah, sim. são um toque muito bacana. Mostram como ser não humano podia ser complicado dependendo da época da campanha. Tipo, na ascensão do Império, algumas espécies tinham mais dificuldade social. Isso cria um arquétipo forte, mas também um desafio, né? Imagina um Wookiee tentando ser, sei lá, um diplomata discreto com aquela penalidade de carisma toda. Pois é. Bom, definida a espécie, aí vem a classe. Jedi, soldado, batedor, nobre, vigarista. E isso que vai definir os pontos de vida iniciais. Soldados e Jedi geralmente começam com mais, são mais resistentes. Uhum. Define as perícias, que são mais fáceis de aprender, acesso a talentos, que são habilidades especiais, aptidões. E pode até misturar, né? Fazer multiclasse. Exato, uma combinação de soldado e vigarista, por exemplo. Os atributos base vigor, destreza, inteligência e por aí vai, ele gera os modificadores. São aqueles números, né? Bônus ou penalidades que você aplica na hora de rolar o dado. E a progressão é com o XP, pontos de experiência. Sobe de nível, ganha talento novo, melhora atributo, o personagem vai ficando mais poderoso. Certo, certo. E como as coisas acontecem no jogo? A mecânica central é rolar dados, né? Por exemplo, uma pistola blaster, o dano é 3d6. Um sabre de luz, para um Jedi começando, talvez 2d8. Isso. Os testes de perícia. Você rola um d20, soma os bônus e tem que bater uma classe de dificuldade, a CD. Ou então, às vezes é um teste resistido contra outro personagem. Tipo, furtividade contra a percepção de um guarda para ver se ele te nota. Exato. E o combate ele é bem estruturado. Funciona em rodadas. A iniciativa define a ordem de quem age. Cada personagem tem tipos diferentes de ação no turno. Padrão, movimento, rápida. Ah, sim, a economia de ações. Isso. E tem as defesas, reflexo, fortitude e vontade. Elas mostram o quão difícil é acertar ou afetar aquele personagem. E um conceito-chave nesse sistema é o limiar de dano. Se um golpe causa dano igual ou maior que esse limiar, Mesmo sem zerar a vida? mesmo sem zerar, o personagem sofre penalidades. Ele desce numa tal de trilha de condição. Foi uma forma, eu acho, de simular o impacto dos golpes de um jeito mais cinematográfico, não só o número de vida caindo. Entendi, faz sentido. E, claro, não seria Star Wars sem a força. Impossível. O sistema tem poderes da força, tem técnicas para melhorar esses poderes, até segredos da força mais místicos. Mas tem o lado sombrio também. Sempre presente. Cometer atos malignos, coisas assim, acumula pontos do lado sombrio. Se essa pontuação chega no valor de sabedoria do personagem, Aí já era. Caiu pro lado sombrio. é a queda completa. E além da força, eles colocaram um sistema de destino. Personagens podem ter um propósito maior na história. Redenção, resgate, descoberta. Cumprir as etapas desse destino dá uns bônus temporários. E tem os pontos de destino, que permitem fazer umas coisas bem heróicas, sabe? Tipo, alterar um pouco a cena a seu favor. Que interessante.
E morrer cumprindo o destino pode ter um impacto narrativo, virar espírito da força, inspirar aliados. Mas tem que ter cuidado, né? Um destino focado em vingança, por exemplo, pode ser um caminho rápido para o lado sombrio. Faz todo sentido com o universo. Bom, e o equipamento? O livro detalha muita coisa, né? Armas de todo tipo que a gente possa imaginar. Blasters, sabres de luz, vibrolâminas. Sim, um catálogo extenso. Armaduras também. E tem aquela regra interessante. O bônus da armadura, para defesa de reflexo, substitui o bônus de nível, não soma. Isso muda o cálculo. E claro, itens gerais como links, kits médicos, e tem até regras para itens restritos, mercado negro. Bem completo. E não esqueceram do combate com veículos. Naves, speeders, tudo tem estatística própria. Regras de escala para lidar com a diferença de tamanho, sabe? Um personagem contra uma nave estelar. Colisões, manobras. Nossa, Veículos clássicos, X-Wing, Y-Wing, droides de batalha. Tudo com ficha. e falando em droid, tem uma seção só para criar personagem droid. Isso é muito legal. É demais. Dá para escolher a classe, os sistemas dele de locomoção, processador, apêndices, acessórios. E eles têm características únicas, né? Não têm constituição, são vulneráveis a dano iônico, precisam de manutenção. Exato. Captura bem a natureza deles. E tem exemplos de modelos icônicos. O R2, os droids de batalha B1, B2. Mostra como as regras tentam traduzir essas figuras tão conhecidas para a mecânica do jogo. Olhando para tudo isso, é impressionante o esforço para tentar colocar a amplitude de Star Wars dentro de regras. Desde a criação detalhada dos heróis e droides, passando pelo combate tático, o uso da força, até o peso das escolhas morais, do destino do personagem. Sim, e isso deixa a gente pensando, né? Quando você quantifica esses elementos tão épicos, quase míticos, como a força, o heroísmo, o destino, coloca isso em números, em testes de dados. O que se ganha em termos de estrutura, de jogabilidade? E por outro lado, será que um pouco daquela magia, daquele mistério da saga, será que algo se perde nessa tradução? Fica a reflexão, como essa estrutura toda acaba moldando a experiência de viver Star Wars ali na mesa de jogo.